abrir a última sessão, ou a primeira sessão, a primeira keynote lecture da nossa conferência. Antes de mais, queria agradecer a todos os participantes, em nome também do Paulo, da organização. Somos muito contentes de ter organizado esta conferência com a Rede Interamericana de Estudos Nietzscheanos. É um grande prazer. E com um grande prazer apresentar a Scarlett Martin. Eu pensei em como fazer esta apresentação. O problema é que é uma apresentação da Scarlett Martin bem feita, leva uma hora e meia, porque deveríamos falar da história da recepção nietzscheana no Brasil. Portanto, vou resumir em 2 palavras. Scarlett Martin trabalha na Universidade de São Paulo, publicou imensos textos sobre Nietzsche, organizou muitos livros. Vou apenas referir ao último, publicado em 2020, que é Nietzsche e as Mulheres, Figuras, Imagens e Tipos Femininos. E mais um depois. Já publicou mais um, depois, que é Nietzsche, Filósofo da Suspeita. O Nietzsche, Filósofo da Suspeita. Pronto. E provavelmente o próximo ano vai haver mais um. É difícil acompanhar todas as publicações. Hoje, a Scarlett vai apresentar sobre um tema fundamental da recepção do estudo nietzscheano, que é a transvalorização dos valores, particularmente o valor da transvalorização dos valores. Por favor. Obrigada. Boa tarde. Eu gostaria, antes de mais nada, de agradecer muitíssimo o acolhimento sempre caloroso que recebo aqui em Lisboa e agradecer desta vez muito especialmente aos professores Pietro Gori e Paulo Estelino por terem me incluído neste belo projeto. Agradecer igualmente ao Oscar Querido por essa maravilhosa ideia da RIEN. Os valores da transvaloração dos valores. Central na obra de Nietzsche, a noção de valor desempenha papel de primeira importância tanto no procedimento genealógico quanto no projeto de transvaloração de todos os valores. O texto que agora submeto à apreciação dos que me ouvem persegue 3 objetivos. Depois de investigar a noção de valor no contexto do pensamento nietzschiano, examinaremos 3 pontos acerca dos valores da transvaloração de todos os valores. Começaremos por nos interrogar no que consistem os valores que terão de ser transvalorados. Em seguida, nós nos perguntaremos no que consistem os valores que teriam sido transvalorados. E, por fim, teremos de nos defrontar com a questão a propósito dos valores, ou melhor, do valor, do projeto de transvaloração de todos os valores. Bem sabemos que, assim falava Zaratustra, seguem, para além de Bem e Mal e Genealogia da Moral. Examinados de perto, esses 3 livros revelam uma certa continuidade. Dentre os vários elementos que viriam assegurá-la, não podemos deixar de sublinhar o procedimento genealógico. Não há dúvida de que o termo genealogia aparece apenas na genealogia da moral. Tampouco há dúvida de que é nessa obra que se precisa a tarefa genealógica. Tanto é que, logo no prefácio, Nietzsche escreve, e eu me permito aqui citar uma passagem por demais conhecida. Precisamos de uma crítica dos valores morais, devemos começar por colocar em questão o valor mesmo desses valores. Isto supõe o conhecimento das condições e circunstâncias do seu nascimento, do seu desenvolvimento, da sua modificação. Então, Nietzsche deixa claro que não se deve confundir genealogia e gênese.
Enquanto o procedimento genético se volta para a busca da origem das coisas, pressupondo com isso que elas teriam uma essência, o genealógico vem precisamente fazer a crítica da noção de essência, levantando a pergunta pelo valor que se atribui às coisas ao longo do tempo. Ao trabalhar com a noção de valor na genealogia da moral, Nietzsche opera uma subversão crítica. Com essa noção, ele põe de imediato a questão do valor dos valores e, ao colocá-la, levanta a pergunta pela criação dos valores. Previno desde logo que sigo aqui até certo ponto, apenas até certo ponto, a interpretação de Deleuze. Se o valor dos valores bem e mal chegou a ser, se o valor dos valores bem e mal não chegou a ser posto em questão, é porque eles foram vistos como se existissem desde sempre. Instituídos num além, encontravam legitimidade num mundo suprassensível. No entanto, uma vez questionados, revelam-se apenas humanos, demasiado humanos. Em algum momento, em algum lugar, simplesmente foram criados. Assim, o valor dos valores está em relação com a perspectiva a partir da qual eles ganharam existência. Uma passagem da genealogia da moral pode servir para ilustrar, pelo menos em parte, essa questão. Eu trago aqui a primeira dissertação, parágrafo 10. O levante dos escravos na moral começa quando o ressentimento mesmo se torna criador e pare valores. O ressentimento de seres tais aos quais está vedada a reação propriamente dita, o ato, e que somente por uma vingança imaginária ficam quites. Enquanto toda moral nobre brota de um triunfante dizer sim a si próprio, a moral de escravos diz não logo de início, a um fora, a um outro, a um não mesmo. E esse não é seu ato criador. Essa inversão do olhar que põe valores, essa direção necessária para fora, em vez de voltar-se para si próprio, pertence justamente ao ressentimento. A moral de escravos precisa sempre, para surgir, de um mundo oposto e exterior. Precisa, dito fisiologicamente, de estímulos externos para, em geral, agir. Sua ação é, desde o fundamento, por reação. Torna-se possível, portanto, traçar uma dupla história dos valores bem e mal. Aliás, os parágrafos 45 e 96 de Humano Demasiado Humano prenunciam essa ideia, para além de Bem e Mal 260 expõe a ideia, e Genealogia da Moral, primeira dissertação 10, que acabei de citar, elucida a ideia. O fraco concebe, primeiro, a ideia de mal, com que designa os nobres, os corajosos, os mais fortes do que ele. Então, a partir dessa ideia, chega como antítese à concepção de bom que se atribui a si mesmo. O forte, por sua vez, concebe espontaneamente o princípio bom a partir de si mesmo e só depois cria a ideia de ruim como uma pálida imagem contraste. Para o forte, ruim é apenas uma criação secundária. Para o fraco, mal é a criação primeira, o ato fundador da sua moral. A partir daí, não seria desmedido chegar a algumas conclusões. Há 3. Em primeiro lugar, o valor bom da moral dos nobres deve ser diferente do valor bom da moral dos escravos. Enquanto os valores bom e ruim foram criados por um ponto de vista nobre de apreciação, bom e mal foram engendrados a partir da perspectiva avaliadora dos escravos. Ao valor bom da moral dos nobres não se atribui, pois, o mesmo valor que é o bom da moral dos escravos, uma vez que o primeiro, o valor bom da moral dos nobres, surge de um movimento de autoafirmação, e o último, o valor bom da moral dos escravos, surge
de negação e oposição. Eles não poderiam, pois, serem equivalentes. Segundo lugar, o valor bom de uma moral corresponde exatamente ao valor mau da outra. Enquanto os fortes afirmam nós nobres, nós bons, nós belos, nós felizes, os fracos dizem se eles são maus, então nós somos bons. Portanto, mal, no sentido da moral do ressentimento, é precisamente o nobre, o corajoso, o mais forte. É o bom da moral dos senhores. Em terceiro lugar, a moral dos escravos surge de uma inversão dos valores. Seu ato inaugural não passa de reação. Na medida em que o valor mau da moral do ressentimento corresponde ao valor bom da outra moral, os ressentidos não criam propriamente valores. Eles limitam-se a inverter os valores que foram postos pelos nobres. Não basta, contudo, mostrar que os valores foram engendrados a partir de lógicas diferentes, foram postos por pontos de vista de apreciação distintos. Não basta relacioná-los com as perspectivas avaliadoras que os engendraram. É preciso ainda investigar de que valor essas perspectivas avaliadoras partiram para criar valores, para colocar valores. Na ótica nietzschiana, a questão do valor apresenta, assim, duplo caráter. Os valores supõem avaliações, pontos de vista de apreciação, que lhes dão origem e conferem valor. Estas avaliações, por sua vez, ao criarem valores, supõem valores a partir dos quais avaliam. O procedimento genealógico comporta, assim, dois movimentos inseparáveis. De um lado, relacionar os valores com avaliações. De outro, relacionar as avaliações com valores. Remete-se os valores às avaliações que os engendraram quando se afirma que bom e ruim foram criados por um ponto de vista nobre de apreciação, enquanto bom e mal surgiram da perspectiva avaliadora dos escravos. Mas isso não é tudo. É preciso ainda remeter a moral dos nobres e a moral dos escravos a valores. É preciso ainda avaliar essas duas avaliações. Não se trata, porém, de relacioná-las com os valores bem e mal, porque estes foram engendrados por essas perspectivas avaliadoras. Não se trata de questionar se a moral dos nobres é melhor ou pior que a moral dos escravos, porque implicaria incorrer num círculo vicioso. Trata-se, isto sim, de adotar um critério de avaliação que não possa ser avaliado. No Crepúsculo dos Ídolos, Nietzsche apresenta com clareza o critério de avaliação das avaliações em duas passagens. A primeira delas se encontra no segundo parágrafo do capítulo intitulado O Problema de Sócrates. Ao intitular esse capítulo Problema de Sócrates, Nietzsche não quer dizer que tenha a intenção simplesmente de analisar o caráter problemático dessa personagem. Bem ao contrário, quer sublinhar que pretende tomar Sócrates enquanto problema, melhor ainda, que pretende encará-lo como aquele que encarna um problema. E isso implica aplicar-se a examiná-lo justamente como um tipo decadent que sempre foi tomado por alguém que contava entre os mais sábios de todos os tempos. Em outras palavras, isso implica auscultar o consensus sapientium para fazer ver que, pondo-se de acordo fisiologicamente, os mais sábios de todos os tempos exprimem juízos de valor sobre a vida e mesmo contra ela. Para julgar os juízos de valor, para avaliar as avaliações, Nietzsche não poderá, de modo algum, submeter-se à maneira que eles
os mais sábios dos sábios, têm de proceder. Não tratará de perguntar-se pela verdade ou falsidade dos juízos que exprimem. Se recusa a lançar mão dos procedimentos lógicos usuais, é porque pensa que o fariam cair num círculo vicioso, uma vez que a própria verdade é um valor. E meto aqui a discussão anterior. A própria verdade é um valor. Não se poderia tomá-la como o critério de avaliação das avaliações. Não é, pois, no domínio da teoria do conhecimento que se deve considerar a questão, mas no da axiologia. Deslocando por completo o problema da avaliação das avaliações, Nietzsche se põe em busca de um critério que não se apresente como resultado de uma avaliação. E é da seguinte maneira que o formula neste segundo parágrafo do capítulo Problema de Sócrates, do Crepúsculo dos Ídolos. É preciso estender os dedos completamente nessa direção e fazer o ensaio de captar essa assombrosa finesse de que o valor da vida não pode ser avaliado. Por um vivente, não, porque este é parte interessada e até mesmo objeto de litígio e não juiz. Por um morto, não, por uma outra razão. Fica aí, não é? O humor nietzschiano. Por um morto, não, por uma outra razão. Fazer qualquer apreciação passar pelo crivo da vida equivale a perguntar se ela contribui para favorecê-la ou destruí-la, ou obstruí-la. Submeter ideias ou atitudes ao exame genealógico é o mesmo que inquirir se são signos de plenitude de vida ou de sua degeneração. Avaliar uma avaliação, enfim, significa questionar se é sintoma de vida ascendente ou declinante. Moral, política, religião, ciência, arte, filosofia, qualquer apreciação de qualquer ordem deve ser submetida a um exame, deve passar pelo crivo da vida. Da perspectiva nietzschiana, a vida não consiste na existência de moléculas, cuja natureza se mostra nas estruturas anatômicas, tampouco na emergência e ação recíproca de impulsos concebidos segundo o modelo presente na consciência, e menos ainda na mera combinação dos dois registros. Ao contrário, a vida consiste na luta permanente de impulsos, ou, se preferirmos, de forças que interagem, criando diversas configurações e assumindo várias formas de coordenação e conflito, organização e desintegração. É por isso que se impõe examiná-la a partir de um ponto de vista que ultrapasse ao mesmo tempo a abordagem da fisiologia e a da psicologia. Estamos em condições, pois, de compreender as razões que levam Nietzsche a afirmar, como ele faz no segundo parágrafo desse capítulo, que os juízos de valor sobre a vida, entre aspas, só têm valor como sintomas de uma determinada espécie de vida. Em suma, só entram em consideração como sintomas de uma condição fisiopsicológica determinada. Nessa medida, exprimir juízos de valor sobre a vida é, antes de tudo, o sinal revelador de um problema. Pretender julgar a vida torna evidente o total desconhecimento da estreita relação que existe entre as avaliações e a própria vida. Mas há uma segunda passagem do Crepúsculo dos Ídolos em que Nietzsche apresenta o critério de avaliação das avaliações. Ela se encontra no capítulo Moral como contra a natureza. No quinto parágrafo desse capítulo, Nietzsche começa por denunciar o que há, nas palavras dele, o que há de inútil, aparente, absurdo, mentiroso, numa rebelião contra a vida.
No final das contas, tal rebelião só tem valor como sintoma de uma condição fisiopsicológica determinada. Ela só entra em consideração como sintoma de uma espécie determinada de vida. Até agora, tudo se passa como se Nietzsche se limitasse a retomar o argumento que havia avançado ao formular pela primeira vez o critério de avaliação das avaliações. Mas, desta vez, ele conta levar mais longe sua argumentação. Eu cito: seria preciso ter uma posição fora da vida e, por outro lado, conhecê-la tão bem quanto um, quanto muitos, quanto todos que a viveram, para poder, em geral, tocar o problema do valor da vida. Razões bastantes para se compreender que este problema é um problema inacessível a nós. No segundo parágrafo do capítulo Problema de Sócrates, o argumento que Nietzsche avançava para defender a ideia de que o valor da vida não pode ser apreciado se limitava a salientar que ao ser vivo era impossível julgá-la, uma vez que não tinha como tomar distância para tanto. Afinal, todo ser vivo, dizia Nietzsche, é parte interessada e até mesmo objeto de litígio e não juiz. Agora, no quinto parágrafo do capítulo Moral como contra a Natureza, esse argumento se amplia tanto em extensão quanto em compreensão. Para apreciar o valor da vida, além de tomar distância em relação a ela, seria necessário conhecê-la tão bem quanto um, quanto muitos, quanto todos que a viveram. Mas mais apropriado do que aplicar à argumentação nietzschiana os procedimentos lógicos habituais é ressaltar os traços que constituem o seu caráter singular. Insistindo na ideia de que é impossível a um ser vivo julgar a vida, Nietzsche sublinha ao mesmo tempo o contrassenso de toda posição metafísica. Por tentarem impor sua interpretação do mundo como a única válida, os metafísicos não podem aceitar que eles próprios também são limitados a um ponto de vista determinado. Não podem admitir que eles próprios também estão condenados a um certo ângulo de visão. Portanto, negam, nas palavras de Nietzsche, a perspectiva, a condição básica de toda a vida. Assim, Nietzsche quer denunciar a vontade de verdade que preside os procedimentos dos metafísicos. É precisamente a recusa do perspectivismo que confere caráter dogmático à maneira de pensar que praticam. A estreita ligação entre os conceitos de vida e valor já aparece em Assim Falava Zaratustra. Então, o protagonista principal diz a seus interlocutores: mas, para entenderdes minha palavra de bem e mal, para isso quero dizer-vos ainda minha palavra da vida e do modo de todo vivente. É também nesse livro, em Assim Falava Zaratustra, que Nietzsche deixa entrever o seu projeto de transvaloração de todos os valores. Bem sabemos que Assim Falava Zaratustra se abre com o anúncio da transformação pela qual o protagonista acaba de passar. Durante uma década, ele permaneceu na solidão de sua caverna e de sua montanha, entre aspas, por fim, seu coração transformou-se. E aos poucos, a transformação, porque acaba de passar, ganha clareza. Sua causa, então, se explicita. Ela reside no conhecimento da morte de Deus. Se foi no mundo suprassensível que até então os valores encontraram legitimidade, trata-se agora de suprimir o solo mesmo, a partir do qual eles foram colocados, para então engendrar novos valores. Humanos demasiado humanos, os valores instituídos surgiram em algum momento, em algum lugar, e em qualquer momento, em qualquer lugar, novos valores poderão vir a ser criados. Desde as primeiras páginas do prólogo,
Zaratustra aparece como o anunciador de uma completa reviravolta em nossa cultura. É a morte de Deus, pois, que permitirá a Nietzsche acalentar o projeto de transvalorar todos os valores. Isto já nas primeiras sessões do prefácio do livro. As sessões subsequentes do prefácio esclarecem que será duplo o presente de Zaratustra. Aos homens, ele espera levar um presente duplo, ou seja, ele conta dar um novo amor e um novo desprezo. O além do homem e o último homem. Diametralmente opostas são as perspectivas para as quais eles apontam. Abraçar a primeira delas, abraçar a perspectiva do além do homem, implica aceitar a morte de Deus e a consequente morte do homem enquanto criatura em relação a um Criador. Esposar a última, a perspectiva do último homem, importa advogar a existência de um mundo transcendente e, por conseguinte, reiterar a interpretação cristã do mundo. Enquanto a perspectiva aberta pelo além do homem viabiliza criar novos valores, a estabelecida pelo último homem exige a defesa dos valores instituídos. Até agora foi o homem concebido enquanto criatura em relação a um Criador quem avaliou. E os valores que criou desvalorizaram a terra, depreciaram a vida, desprezaram o corpo. E assim chegamos aos valores que teriam de ser transvalorados. Para um ouvinte, para um leitor desavisado, poderia soar decepcionante. Mas bem sabemos que, no contexto da filosofia nietzschiana, não há lugar para uma doutrina moral no sentido tradicional da expressão, pelo menos é o que me parece. Não se pode esperar que Nietzsche nos diga o que fazer, ele só pode se expressar sobre como agir. Mais ainda, a diferença de Kant, sequer procurará propor formulações que tenham caráter universal. No entender de Nietzsche, será preciso combater os valores que não fazem jus ao corpo, à vida e à terra, para que surjam outros. Em textos posteriores, assim falava Zaratustra, Nietzsche não hesitará em denunciar que se forjou, nas palavras dele, a alma para arruinar o corpo. Que se inventou, nas palavras dele, o mundo verdadeiro enquanto nosso atentado mais perigoso contra a vida. Por fim, que se fabulou a noção de Deus, nas suas palavras, como a máxima objeção da existência. Só então será possível engendrar uma nova concepção de humanidade, só então será possível criar novos valores. Tornando-se criatura e criador de si mesmo, o além do homem prezará os valores em consonância com a terra, com a vida e com o corpo. E chegamos agora aos valores já transvalorados. São aqueles que estão em consonância com a terra, com a vida, com o corpo. Nesse momento da nossa investigação, impõe-se, então, examinar nosso terceiro problema, no que consiste a transvaloração de todos os valores. Para poder, enfim, nos perguntarmos sobre o valor do projeto de transvaloração de todos os valores. Transvalorar é, antes de tudo, suprimir o solo a partir do qual os valores até então foram engendrados. Aqui Nietzsche espera realizar obra análoga à dos iconoclastas. Derrubar ídolos, demolir alicerces, dinamitar fundamentos. É desse ponto de vista que critica a metafísica, a religião e a moral.
Vejamos como isso se passa em Assim Falava Zaratustra. Aqueles a quem a personagem central se opõe já aparecem nas primeiras linhas: o cristianismo e o platonismo. Depois de abrasar a terra, o sol tem de pôr-se no horizonte. Depois de saturar-se de sabedoria, Zaratustra tem de voltar ao convívio com os homens. Aos 40 anos, ele tem de descer da montanha para o vale, dos cumes para as profundezas, do mundo para o submundo. Por excesso, ele tem de declinar. A diferença dos evangelhos, porém, não é aos 40, é aos 40 e não aos 30 anos que começa seu ministério. E ao contrário da República, é na caverna e não fora dela que se faz sábio. O deslocamento espaço-temporal não é gratuito. Indica distância e recuo em relação a referenciais milenares da nossa cultura. Não é por constatar a miséria do ser humano, querer resgatá-lo e salvá-lo, que Zaratustra vai ter com os homens, mas por estar farto da própria sabedoria. Não é por perfazer a ascese dialética, abandonando a diversidade sensível e contemplando a verdade inteligível, que ele desce da montanha para o vale, mas por compreender que essa dicotomia não existe. O que o move não é a penúria alheia, mas a própria abundância. O que o impulsiona não são as carências do homem, mas o transbordamento do mundo. Presente já na primeira página, ainda que de forma alusiva, a crítica ao dualismo metafísico e à religião cristã, aliada aos ataques à moral do ressentimento que deles decorre, será uma constante no livro. Transvalorar é também inverter os valores. Aqui Nietzsche conta realizar obra análoga à dos alquimistas, transformar em ouro o que até então foi odiado, temido e desprezado, como Marta mencionou e examinou há pouco, o que até então foi odiado, temido e desprezado pela humanidade. É desse ângulo de visão que ele denuncia o idealismo e reivindica a realidade, ou melhor, a efetividade, a Wirklichkeit. Vejamos em Assim Falava Zaratustra como este aspecto da transvaloração de todos os valores está presente. Lá no livro, logo depois de anunciar a morte de Deus, o protagonista dirige-se à multidão reunida na Praça do Mercado. É então que exorta seus ouvintes a permanecerem fiéis à terra. Se outrora o maior delito era o cometido contra Deus, agora mais sacrílego ainda é delinquir contra a terra. Se outrora a alma mostrava descaso pelo corpo, agora é o corpo que torna evidente a miséria da alma. Se outrora o homem, enquanto criatura em relação a um Criador, dava sentido ao que o cercava, agora ele não passa de ponte para o além do homem. É chegada a hora do grande desprezo. É chegado o momento de desdenhar tudo que até então se venerou e, pelo mesmo movimento, afirmar tudo que até então se negou. Só assim será possível revelar o que por trás dos valores instituídos se esconde e trazer à luz o que eles mesmos escondem. Não é por acaso que o termo transvaloração, Umwertung, também abriga a ideia de inversão, Umkehrung. Eliminando as esperanças ultraterrenas, Zaratustra, o sem-Deus, conta naturalizar os valores morais. Suprimindo o além, Nietzsche, o anticristo, quer reinscrever o homem na natureza
estabelecer uma nova aliança entre physis e logos. Transvalorar é ainda, e este é o terceiro e último aspecto, é ainda criar novos valores, criar valores. E aqui Nietzsche pretende realizar obra análoga à dos legisladores, estabelecer novas tábuas de valores. É dessa perspectiva que concebe a filosofia. Vejamos como isso se apresenta em Assim Falava Zaratustra. Lá, ao eleger os seus interlocutores, a personagem central determina-se a falar para companheiros de viagem. Junto com eles, espera, cito, escrever novos valores em novas tábuas. Pouco importa que a eles, a esses seus companheiros de viagem, se chame de aniquiladores e desprezadores do bem e do mal. Pouco importa que sejam considerados delinquentes. A noção de além do homem e o projeto de transvaloração dos valores estão presentes em Assim Falava Zaratustra, acham-se intimamente ligados desde as primeiras páginas do livro. E é de forma exemplar que aparecem no capítulo intitulado Dos 1001 Alvos, da primeira parte. Cito: em verdade, os homens se deram todo o seu bem e mal. Em verdade, eles não o tomaram, eles não o encontraram, não lhes caiu como uma voz do céu. Valores foi sempre e somente o homem que pôs nas coisas para se conservar. Foi ele somente que criou sentido para as coisas, um sentido de homem. Por isso ele se chama de homem, isto é, o estimador. Estimar é criar. Ouvi isto, ó criadores. Ao fazer ver que os valores são humanos, demasiado humanos, ao atribuir-lhes uma proveniência, uma história, Zaratustra desmantela o solo mesmo a partir do qual até então foram colocados. Com o combate ao dualismo de mundos, põe por terra a interpretação imposta pelo pensar metafísico e pela religião cristã. Atento ao vazio que se instala quando tal interpretação desmorona, desqualifica a ideia de que nada vale a pena, de que tudo é em vão. À existência humana, Nietzsche quer dar um novo sentido. E, para tanto, sabe que é preciso conceber o homem de outra maneira. Entendendo-o enquanto parte integrante deste mundo, é em além do homem que o converte. Então, será possível transvalorar todos os valores. Mas também sabe que destruir e construir são as duas faces da mesma moeda. Tanto é que são estas as palavras que Nietzsche põe na boca da sua personagem. Ouvi isto, ó criadores, mutação dos valores, essa é a mutação daqueles que criam. Sempre aniquila quem quer ser um criador. Resta investigar qual é o valor do projeto de transvaloração de todos os valores. Para tanto, seria preciso recorrer ao procedimento genealógico e fazê-lo passar pelo crivo da vida. Seria preciso perguntar, afinal, se a transvaloração de todos os valores contribuiria para favorecer a vida ou para obstruí-la. Se seriam um signo de plenitude de vida ou de sua degeneração. Em suma, se seria sintoma de vida ascendente ou declinante. Mas, até onde consigo perceber, não se pode submeter um projeto que tenha em vista a criação de valores que respeitem a vida, que estejam em consonância com a vida,
a um procedimento que tem por critério de avaliação a vida. E estamos aí diante de um grande problema. De um grande problema de difícil solução. Porque uma possível resposta acerca do valor da transvaloração de todos os valores só poderia proceder de uma perspectiva externa a todo esse processo. E à guisa de hipótese, fica aqui como será que Nietzsche responderia a essa pergunta pelo valor de da transvaloração de todos os valores. Talvez ele dissesse que, nos meses de novembro e dezembro de 1888, passou a entender o anticristo como a realização do projeto de transvaloração de todos os valores. Aliás, Massimo Montinari foi um dos primeiros a defender essa posição. Entendendo o cristianismo como um fenômeno cultural, Nietzsche se dedicará nesse livro, O Anticristo, a avaliar os valores por ele apregoados e a relacioná-los com a perspectiva que os engendrou. Ao que causa enfermidade, os cristãos atribuíram o valor bom. Ao que provém da plenitude, o valor mau. É a doença que constitui a condição mesma de possibilidade do cristianismo. Criação do apóstolo Paulo, a religião cristã veio impor o reino dos fracos e dos oprimidos. Sobrepujando a aristocracia guerreira da antiga Grécia, sacerdotes e teólogos converteram a preeminência política em preeminência espiritual. Enquanto o valor aristocrático, bom, se identificava a nobre, belo, feliz. Tornando-se valor religioso, passa a equivaler a pobre, miserável, impotente, sofredor, piedoso, necessitado, enfermo. Dominados, nas palavras de Nietzsche, pelo ódio instintivo contra a realidade, eles operaram uma inversão de valores. Lançaram-se assim numa empresa de grande envergadura, a da corrupção dos instintos. Numa passagem do Anticristo, Nietzsche define, cito, denomino corrompido um animal, uma espécie, um indivíduo, quando perde seus instintos, quando escolhe, quando prefere o que lhe é prejudicial. Exemplo acabado da corrupção dos instintos, os sacerdotes e teólogos cristãos dedicaram-se a disseminar a enfermidade. Assim é que, propagando valores contrários à plenitude, à exuberância, à afirmação da própria vida, empenharam-se em fazer do ser humano um animal enfermo. Avaliando a perspectiva avaliadora do cristianismo, Nietzsche será taxativo. Esse fenômeno cultural foi, até agora, a maior infelicidade do ser humano, porque, antes de tudo, veio proporcionar-lhe a doença. Enquanto produto do niilismo e sintoma da decadência, o cristianismo nada mais faz do que iludir o ser humano com esperanças supraterrestres. No entender de Nietzsche, é urgente, pois, suprimir o além e voltar-se para a Terra. É imperioso entender que eterna é esta vida, tal como a vivemos aqui e agora. É premente considerar que somos corpo e nada além disso. Em suma, é preciso que o ser humano passe a orientar sua conduta de acordo com valores que estejam em consonância com a Terra, com a vida, com o corpo. A tarefa que Nietzsche reivindica para si mesmo, sua missão e seu destino, consiste, já adiantamos, consiste em atribuir à existência humana um novo sentido. É por isso que concebe sua obra como a tentativa de retomar, a expressão é dele,
retomar as rédeas do destino da humanidade. Sócrates representou um marco na visão grega do mundo, substituindo o homem trágico pelo teórico, e Cristo, um marco no pensamento ocidental, substituindo o pagão pelo novo homem. Mas com ele, a negação deste mundo em que vivemos, aqui e agora, se fez carne e gênio. Inimigo implacável do cristianismo, Nietzsche nele encontrará um adversário que julga a sua altura, conta inverter o sentido que ele procurou dar à existência humana, ou melhor, espera subvertê-lo. Pretendendo substituir o homem pelo além do homem, quer pôr-se como marco na história do ser humano. E para inaugurar essa nova era, é imprescindível a transvaloração de todos os valores. Entendendo que os filósofos propriamente ditos são comandantes e legisladores, Nietzsche não hesitará em promulgar, no final do Anticristo, a lei contra o cristianismo. É porque se trata muito mais da afirmação da plenitude de vida que da crítica ao cristianismo que o Anticristo poderia ser considerado a realização mesma da transvaloração de todos os valores. Se, em vez de apresentar novos valores, esse livro parece limitar-se a combater os valores cristãos, é porque, como bem lembra Zaratustra, vede os bons e os justos. Quem eles odeiam mais? Aquele que quebra suas tábuas de valores. O quebrador, o infrator. Mas este é o Criador. Muito obrigada pela atenção e paciência de todos. Muito obrigado, Carlos, por ter ficado perfeitamente no tempo. Então, temos espaço para preguntas. Mariano. Muchas gracias, Scarlett, por tus palabras. Has tocado un problema que no he podido pensar mucho porque, bueno, entiendo bastante bien tu portugués, tu brasileño, pero a veces me atasco un poco. Entonces, quería que abundaras un poco más en ese problema crucial, como has dicho, tenemos un gran problema. La vida no puede ser criterio de valoración de los valores o de valoración de las valoraciones. La vida no puede ser criterio de valoración de las valoraciones. Hay un problema lógico ahí, un problema de esa relación entre una nueva relación entre física y logos. No, perdón, Mariano, gracias por tu pregunta. No, a mí me parece que sí, la vida es el criterio de la de evaluación de todos los valores, pero el problema es aplicar este criterio al proyecto de transvaloración de todos los valores. Porque el proyecto o la transvaloración de todos los valores implica crear valores en consonancia, de acuerdo con la vida, con el cuerpo, con la tierra. Entonces, no es posible, sí, es un problema lógico, un grande problema lógico. No es posible someter ese proyecto a un criterio de evaluación de todos los valores, que es la propia vida. Y no me parece no he podido encontrar en Nietzsche una solución para este problema. Y a mí me parece que la única solución posible es a partir de una perspectiva desde un punto de vista externo a esa colocación. Entonces, ¿qué hacer? No sé de qué manera Nietzsche contestaría esa cuestión, esa pregunta. Yo creo que reformulando la lógica clásica, como lógica dionisíaca, que no es la dialéctica, no es o una cosa o la otra, o una cosa no es el principio de contradicción, es una cosa y también la otra, y también la otra, y también la otra. Sí. Es que habría que reformular los esquemas lógicos, sí. Un poco así. Sí. De todas maneras, en los últimos tiempos, ahora, en este momento, estoy trabajando con el Zaratustra.
un análisis de todo el libro. Y me parece, ¿puedo hablar un poquito más? ¿Sí? Me parece que hay muchos libros con el título Zaratustra. Muchos. No voy a hablar de eso en ese momento. Hay por lo menos 7 libros que tienen por título así, Habló Zaratustra. Yo voy a hablar de 2. Uno que consiste en las 3 primeras partes. Y un otro que consiste en las 4 partes. Este otro, con las 4 partes, no ha tenido la autorización de Nietzsche para la publicación. Entonces, yo intenté ver cómo este personaje, Zaratustra, considera la transvaloración de todos los valores. ¿Logra hacerla o no? Esa es la pregunta. Y a mí me parece que en el libro Zaratustra en 3 partes, que fue renegado también por Nietzsche, él logra hacerlo. Pero en el libro, que consiste en 4 partes, no todavía. Pero de todas maneras, no me parece que sea una solución, yo no diría definitiva, ni mismo definitiva, una solución muy satisfactoria para la cuestión. Gracias. Temos uma tia, talvez outra questão que se está a formular. Ok. Bom, a minha ainda não é talvez muito bem formulada, mas é algo que tem sempre a ver com o problema da vida como critério. E, pronto, eu tenho umas dificuldades em perceber como é que isso funciona e não, talvez Nietzsche tenha considerado que a vida é um critério, mas parece-me que não é uma ideia muito boa. Isso é, que se ele de facto... Pronto, há passagens onde ele parece dizer isso, mas parece-me uma ideia que não funciona muito pela seguinte razão. O que é a vida? É tudo. Isso é, são os seres vivos que são fortes e são aqueles que são fracos. São os seres vivos decadentes e são os seres vivos não decadentes. É por isso que muitas vezes Nietzsche de facto diz, pronto, aquilo que é bom é aquilo que favorece não a vida, mas a vida ascendente ou a vida dos fortes. Mas isso já implica uma avaliação da vida e já temos um valor a mais que nos permite distinguir entre aquilo que entre os vivos é decadente e aquilo que é ascendente e por aí fora. E, portanto, parece-me que isso é, se nós tomássemos vida em geral como algo de dentro, não temos nenhum critério. Se, pelo contrário, assumimos uma noção de vida que é um critério, já não é a vida, é a vida do ascendente. Aí surge a pergunta, bem, mas qual é o critério que nos permite distinguir a vida, digamos, ascendente da vida? E parece-me que Nietzsche não sai deste dilema. De vez em quando fala da vida em geral, mas acho que aí não funciona. Ou se não, de forma mais honesta, muitas vezes fala, pronto, os valores transvalorados são aqueles que favorecem a vida, mas já não a vida em geral, mas a vida ascendente. Mas aí, pronto, ascendente para quem? Pronto, né? Outra forma de reformular o problema, porque eu concordo plenamente com o Matia e acho que vamos na mesma direção do Mariano. Outra forma de formular o problema seria a vida como critério evita a circularidade, mas o problema é que a noção de vida nietzschiana implica uma interpretação, ou seja, a vida como um dado poder. E essa interpretação poderia ser uma interpretação subjetiva, a não ser que defendamos que essa interpretação não seja uma interpretação subjetiva. Mas isso implica outros problemas filosóficos.
Poderia ser otra forma de formular o problema. Si me permitís, es que a lo mejor la cuestión clave está en que la vida ascendente es el criterio para Nietzsche, aunque no sea satisfactorio, por la sencilla razón de que la vida ascendente nunca ha triunfado. Es decir, lo que representa una innovación total. Nuevos valores tienen que ser la vida ascendente, porque la historia de la humanidad es la historia de la vida ascendente, que culturalmente es la palabra que ha mandado, salvo en pequeñísimos periodos de la historia muy puntuales. Claro, habla de la historia. La Tierra es el astro ascético y el hombre humano es el animal enfermo. Esto ha habido muy pocas veces en que no ha sido así. Y Nietzsche, el criterio es la vida ascendente porque es el criterio de la innovación. Se trata de los valores nuevos. Pero porque eso sería un criterio. Perdão, La puedo? Também porque temos muito tempo. Portanto, Bueno, muy bien. No que diz respeito à sua questão, você está dizendo que, na verdade, é uma petição de princípio. É isso que você está dizendo, é uma petição de princípio, porque quando você já traz a vida ascendente, você já traz uma concepção determinada de vida. E, sem dúvida, eu acho que é necessário, antes de mais nada, nós delimitarmos a noção nietzschiana de vida. E, a partir daí, enfim, tentarmos pensar se o critério seria um critério válido ou não. É possível que a petição de princípio permaneça, não sei, mas vamos por essa via. No meu entender, vida é vontade de potência. É isto. E vontade de potência não é vontade de algo que me falta, mas é justamente um impulso. A Willensumart. A Willensumart não é a vontade no sentido de uma faculdade do espírito, nós sabemos isso muito bem, não é? É muito mais um impulso. E impulso a quê? Machen, por isso que eu recuso vontade de poder, eu fico com vontade de potência, machen como criação de novas configurações, etc. Né? E ir sempre além. Né? Teríamos de conversar muito sobre vontade de potência, sem dúvida, e acho que aqui não é exatamente o momento. Então, tendo em vista essa delimitação da noção de vida, aí sim nós podemos recolocar a questão que foi levantada por vocês, se, na verdade, a vida serve como critério de avaliação dos valores ou não. No meu entender, não me parece que seja pontual. Apenas no crepúsculo dos ídolos aparece lá a vida como critério de avaliação das avaliações, porque, no meu entender, até onde eu consigo perceber, na verdade, o procedimento genealógico, ao ser posto em operação, já implica necessariamente esse critério. Nós podemos ir, por exemplo, voltemos ao Zaratustra, vamos para o quarto discurso, o quarto capítulo da primeira parte, dos desprezadores do corpo. Você tem aí, não aparece a palavra vida, aparece a palavra Selbst, e que faz justamente a função da vida. Estamos num momento de gestação ainda desse procedimento, mas é o procedimento genealógico que está em curso, né? E depois, um pouco mais para adiante, isso vai ser substituído por vida, e vida entendida como vontade de potência, porque justamente nesse momento dos desprezadores do corpo ainda não temos uma noção plenamente definida da vontade de potência. Nietzsche ainda está trabalhando nesse sentido. É só em 85, depois da teoria das forças, que, no fim, nós vamos ter um conceito mais acabado de vontade de potência. Bem, quanto à questão de ser uma interpretação, eu vejo por um outro caminho. Eu acho que a interpretação, eu acho que estamos usando, eu usaria num outro sentido a palavra interpretação, Paulo. A interpretação, todo ser existente é um interpretante. A interpretação faz parte do mundo, ligada ao perspectivismo, evidentemente. Toda perspectiva ela interpreta, e ela impõe também uma determinada visão do mundo. Né? Então, eu não sei de que maneira, por isso não é possível uma interpretação subjetiva. Porque, na verdade, nós não temos esse dualismo entre o sujeito e o objeto. Na verdade, essa dicotomia entre sujeito e objeto, e aqui nós estamos falando de teoria do conhecimento, né?
Essa dicotomia entre sujeito e objeto é uma dicotomia que, antes de mais nada, exige uma determinada concepção de sujeito, que é a concepção da modernidade. E Nietzsche, no meu entender, ele, enfim, é um grande crítico da modernidade e um grande crítico da ideia de sujeito como sendo esse ser único, indivisível, com certas propriedades, tendo algumas atividades também, né? E o objeto como algo que lhe é estranho. Não, nós temos aí uma relação condicionante. Há uma porosidade entre... Pois não. Pedro, eu posso dizer. Eu disse. Eu concordo com isso. Sim. Eu posso dizer, a vida não é vontade de poder, a vida é morte. A vida é morte? Por exemplo, a vida é morte. Precisamos de um critério para avaliar a vida é vontade de poder ou a vida é morte. Sim. Sabe qual é? Percebo. Vou entender. Eu percebo. Poderíamos colocar novamente a questão da circularidade. Sim. Mas o que acontece é o seguinte, é que afirmar que a vida é morte, isso tem de ter um sentido. É amor. É amor. Ah, é amor. Eu pensei que fosse morte. Morte, amor. Tá, muito bem. A vida é amor. É algo mais, claro, algo mais romântico. Muito bem. A vida é amor. Tá. Muito bem. Ótimo. Faz sentido a noção de amor no contexto da filosofia nietzschiana enquanto um todo? Essa é a questão. É preciso que que se leve em conta a estrutura do próprio pensamento nietzschiano enquanto um todo, que coloquemos lá, né, a noção de amor no contexto e que ela tenha uma ligação lógica com as outras noções e os outros conceitos e tudo isso faça sentido. No meu entender, Nietzsche é um grande crítico do amor. Tomemos, por exemplo, a Gaia-Ciência. Nós vamos longe, né, a partir daí. A Gaia-Ciência, amor é apenas o desejo de se apoderar do outro. É apenas isso, de se assenhorear do outro. Isso é amor para Nietzsche, né? Bons sentimentos, venenos da alma. Bem, mas, enfim, essa é a questão. E até onde eu consigo ver, me parece que vontade de potência, sim, é um elemento fundamental do último Nietzsche. Está ligado ao pensamento do eterno retorno de todas as coisas, e etc., etc. Não é algo que foi tomado lá de fora e que foi de maneira arbitrária colocado como critério de avaliação das avaliações, né? Enfim, desculpe. Sim, não estava, não, é que eu fui adiante. Então, vamos acabar está bem? Vamos, muito obrigado. Vamos, eu que agradeço. Muito obrigada. Amanhã a estrutura do programa é a mesma, portanto, a partir das 10 horas há os painéis lá embaixo e as sessões